A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede poder nos reunir mais uma vez em torno da Sua Palavra. Essa feita nós estaremos postando o comentário da última lição desse terceiro trimestre da CPAD, a lição de número 13, de 26 de setembro de 2021. A lição de hoje tem como título o cativeiro de Judá. Nós temos acompanhado a história de Israel, visto aí a divisão do reino, vimos alguns reis maus do reino do norte, o rei de Israel, vimos quando o reino do norte foi levado para o cativeiro assírio. Hoje nós estaremos vendo aí a última lição. Na lição passada nós tivemos uma lição maravilhosa, quando nós tratamos sobre um rei piedoso, que foi o rei Josias, e que naquele contexto houve uma grande reforma espiritual na nação de Israel. E nós falamos da profecia de que Judá, mais especificamente falando, que era o reino do sul, qual Josias comandava, houve esse avivamento, mas haverá a profecia de que aquele reino também seria entregue nas mãos do inimigo. E isso aconteceria após a morte de Josias, esse rei piedoso. Josias morre, e agora nessa semana nós estaremos vendo exatamente a queda do reino do sul, do rei de Judá, o reino de Judá que é levado para o cativeiro babilônico. Aí o texto áureo da lição está aí em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16. Aqui apenas citou o verso 16, mas eu quero ler um pouco mais. Antes do verso 16, eu quero ler o verso de número 9 até o verso de número 16, porque eu acho que é interessante nós lermos esse texto, porque ele é fundamental para o nosso entendimento. Então nós temos aqui um contexto maior, já aí desse momento de cerco, de apreensão da Babilônia contra o rei de Judá. E aí no verso de número 9, pegando aqui, pulando o contexto um pouco mais à frente, aqui nos versos anteriores vai falar sobre Nabucodonosor ele ter subido contra Judá, e ele já começar a levar alguns prisioneiros. Aí no verso 1, por exemplo, nós temos o seguinte, aí retratando esse contexto histórico: o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, que é o que nós vimos na semana passada, e o constituiu rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Jeoacás, esse filho de Josias, 23 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Esses são os versículos 1 e 2 que eu li para contextualizar melhor. O verso 3: porque o rei do Egito depôs em Jerusalém e condenou a terra a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então o rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoiaquim. Mas a seu irmão Joacás Neco tomou e o levou para o Egito. Tinha Jeoiaquim 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o verso 6, contra ele agora sobe o rei Nabucodonosor, que aí entra de fato o contexto do cativeiro babilônico. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias a fim de levar para Babilônia, de levar aqui Jeoiaquim. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Aqui nós já vemos
uma menção à questão da profanação do templo, como falei na semana passada, quando Deus ele rejeita o seu povo, certamente o templo, o culto, ele passa também a não ter valor diante de Deus. E aqui nós vemos um símbolo disso, é Nabucodonosor, exatamente entrando na casa do Senhor e levando para a Babilônia os vasos da casa que eram feitos para servir, consagrados ao Senhor, eles agora sendo levados para a Babilônia e sendo colocados no templo de Nabucodonosor ali em Babilônia. E aí o verso 8 diz: ora, o restante dos atos de Jeoiaquim, que era esse rei de Judá, e as abominações que praticou e o que se achou contra ele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, no caso Joaquim, o nome do rei era Jeoiaquim, aí ele foi deposto e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo o caminho do seu pai Jeoiaquim. Na primavera seguinte, o rei Nabucodonosor, ele mandou que o levasse para a Babilônia, que levasse o rei Joaquim para a Babilônia, cativo, juntamente com os vasos preciosos da casa do Senhor, e constituiu a Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Israel. Aí Zedequias é constituído então agora rei sobre Judá. Vimos um contexto do rei Jeoiaquim, depois o seu filho Joaquim, e depois nós temos aqui Zedequias, irmão de Joaquim, rei de Judá. 3 reis que foram depostos, aí aproximando ao ponto culminante do cativeiro de Judá. Tinha Zedequias 20 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Que agora Zedequias ele vai reinar 11 anos em Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que havia lhe dito que era necessário que ele se entregasse ao rei da Babilônia, e ele não se humilhou, porque ele falava da parte do Senhor. No caso, Jeremias falava a Zedequias da parte do Senhor. Também rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e se obstinou no seu coração para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. E a dureza do coração do rei Zedequias. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, faziam aumentar a infidelidade diante de Deus, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes persistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus manda os seus profetas a fim de que o povo ele se arrependesse e não tivesse o mesmo fim dos seus irmãos do Reino do Norte. Verso 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras, mofando dos profetas, prendendo os profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então nós temos aqui exatamente esse contexto. Depois do último rei, o rei piedoso, que foi o rei Josias, nós temos agora o contexto de 3 reis que seguem a Josias, que não temiam a Deus e que de fato encheram o cálice da ira de Deus, e cumpre-se então a profecia de que Judá seria entregue nas mãos dos seus inimigos. É o que nós temos aí
Eu li aqui um texto maior para contextualizar o que está escrito no texto áureo. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, ou seja, zombaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu com tanta ira, subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Ou seja, eles agora teriam que de fato serem levados, entregues ao cativeiro. A verdade prática nos afirma: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia nos afirma que de quem o homem ele é vencido, ele se torna escravo. E aqui a verdade prática, ela nos traz essa informação que é muito importante, porque ela vai apresentar que todo ser humano que se torna cativo das suas escolhas, todo ser humano se torna cativo das suas escolhas e das consequências dela. Ou seja, no uso da liberdade, o homem faz as suas escolhas, porém, ele vai se tornar cativo das escolhas que ele fizer. Daí o cuidado que o homem deve ter em temer ao Senhor, em andar no caminho do Senhor, para que ele não venha amargar a responsabilidade das suas más escolhas. Bem, a leitura bíblica em classe está aí no livro de 2 Reis, capítulo 24, verso 18 ao 20, depois verso 25 ao 10. Nós vamos ler alguns versos aí do capítulo 24, aqui propõe o verso 18 ao 20, mas vou ler mesmo coisas que já apareceu lá no livro das crônicas, para a gente poder seguir aqui o comentário do capítulo 24 e do capítulo 25, alguns versos que são necessários. Aí no capítulo 24, verso 1, diz que nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Joaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Mas depois se rebelou contra ele, então o Senhor enviou contra Joaquim tropa dos caldeus, tropa dos sírios, tropa dos moabitas e tropa dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara por intermédio de seus servos, os profetas. Aí o verso 3, foi na verdade por ordem do Senhor que isto veio sobre Judá para removê-lo de diante da sua face, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Ou seja, o castigo que estava vindo sobre o seu povo, sobre o povo de Deus, o povo de Judá, ele vinha exatamente da parte de Deus. Esses inimigos do povo de Judá, eles de fato estavam a serviço de Deus, uma vez que Deus havia entregado o seu povo nas mãos dos inimigos. Verso 4, bem como por causa... Isso aconteceu por causa dos pecados de Manassés, bem como por causa do sangue inocente que ele derramou, pois encheu Jerusalém de sangue, esse mau rei, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o restante dos atos de Joaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá, como nós já lemos? Aí o verso de número 6. Joaquim dormiu com seus pais, ou seja, morreu, que é um eufemismo, e Joaquim, o seu filho, reinou em seu lugar, como nós vimos lá em 2 Crônicas. O rei do Egito nunca mais saiu da terra, porque o rei de Babilônia tinha tomado tudo quanto era do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses apenas em Jerusalém. O nome de sua mãe era Netzã, filha de Elnatã, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Então nós temos aqui no verso 10, começa a apresentar aqui o cerco de Nabucodonosor, dos seus exércitos, do seu exército, dos seus servos a Jerusalém, quando ela foi sitiada por um bom tempo, até que ela enfraqueceu, não pôde mais resistir e foi levada para o cativeiro. Aí o verso 11 diz o seguinte: E Nabucodonosor, rei de Babilônia, chegou diante da cidade,
quando já os seus servos a estavam sitiando. Verso 12. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia. Ele e a sua mãe, seus servos e seus príncipes e seus oficiais. E no ano 8º do seu reinado, o rei de Babilônia o levou preso. E leva Joaquim agora preso. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e despedaçou todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera no templo, como o Senhor havia dito, que é a profanação do templo. E transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valentes, deu 1000 cativos, e todos os artifícios e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Então aqui temos já uma outra leva de cativos para a Babilônia, pessoas importantes, príncipes, artífices, profissionais, são levados para a Babilônia e deixa-se apenas o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais, os poderosos da terra, e os levou cativo de Jerusalém para a Babilônia. Verso 16. Todos os homens valentes em número de 7.000, e artífices e ferreiros em número de 1.000, todos eles robustos e destros na guerra, estes o rei da Babilônia levou cativos. E o rei de Babilônia constituiu o rei no lugar de Joaquim, que ele agora havia levado cativo. Ele em seu lugar, e o rei da Babilônia constituiu o rei em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio paterno, e lhe mudou o nome de Matanias para Zedequias, como nós lemos no caso lá na leitura de Crônica. Mudou o nome de Matanias para Zedequias. Aí o verso de número 18, que é o verso que está aí na lição. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Então ele também pratica o mal aos olhos do Senhor, como os seus antecedentes. Verso 20. Por causa da ira do Senhor, assim sucedeu em Jerusalém e em Judá, até que ele as lançou da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E essa rebelião contra o rei da Babilônia vai custar caro a Zedequias, como também ao próprio povo de Judá. Então esse é o primeiro texto aí, o capítulo 24 de 2 Reis. E aí depois vamos então para o capítulo de número 25. Capítulo 25 de 2 Reis, que aqui a lição propõe a leitura até o verso de número 10. Então vamos ler aqui. Se houver necessidade de ultrapassarmos o verso 10, a gente também fará. Então o primeiro verso do capítulo 25 de 2 Reis. E sucedeu que no 9º ano de seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército. E acampou-se contra ela, Jerusalém aí a capital de Judá. Levantaram-se do reino do sul, levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Isso aqui é muito, muito interessante. Ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela fome que não havia mais pão para o povo da terra. Então aqui mostra esse sítio, a cidade, e diz o texto aqui que a cidade ela ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. E aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada, a fome era tão grande, que não havia mais pão para o povo da terra. Tal era a situação que
Jerusalém, que Judá estava enfrentando, situação essa única, que eles nunca haviam enfrentado uma situação como essa. E tudo isso por causa da sua rebelião contra Deus. Agora a cidade de Jerusalém se vê sitiada pelo exército da Babilônia. Não há mais alimento, não há mais comida, não há mais água, não há mais como eles sobreviverem diante daquela situação. Aí o verso 4 diz o seguinte: então a cidade ela foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei. A cidade agora era vencida. A gente vai ver um pouco mais à frente esse contexto desse cerco aí de Babilônia a Jerusalém, onde as mães elas coziam os próprios filhos para comerem, porque já não tinha mais alimento. E aí, diante da fraqueza da cidade, cada vez a cidade enfraquecendo, a cidade finalmente ela é arrombada, as fortalezas elas são rompidas. E aí o verso 4 diz que todos os homens de guerra, aqueles que poderiam proteger a cidade, e isso aqui eu acho que ela é muito importante, diz que esses homens fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E diz que também o rei se foi pelo caminho da Arabá, ou seja, fugindo também. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. O rei, então, ele é alcançado, ele é preso. O exército todo se dispersou, abandonou a cidade, cada um para salvar a sua própria vida. E aí o verso 6 nos apresenta: então prenderam o rei e o fizeram subir a Ribla ao rei de Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele, deu a sentença contra o rei de Judá. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele. Qual era a sentença? Aos seus filhos eles seriam degolados à vista do rei Zedequias. E ao rei, o que eles fizeram ao rei Zedequias? Vazaram-lhe os olhos, ataram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia, como um animal. Agora ele com os olhos furados, preso em cadeias de bronze, como um escravo, de fato se tornou um escravo, e o levaram para a Babilônia. E isso é o rei. O rei orgulhoso que não quis ouvir a voz de Deus, não quis ouvir a voz do profeta Jeremias. Agora o rei está sendo levado cativo. Verso 8. Ora, no quinto mês, no sétimo dia do mês, no ano 19º do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nabuzaradão, capitão da guarda, servo do rei, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei. Ou seja, o templo foi queimado, a casa do rei queimada, como todas as casas de Jerusalém, todas as casas de importância eles a queimou. As casas dos nobres, dos poderosos da terra, todas essas casas foram queimadas, deixou apenas as casas simples dos mais pobres. Assim eles o fizeram. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida, vulnerável, abandonada, podemos dizer assim. Era o estado agora em que ficou Jerusalém, que era a cidade santa, era a capital, vamos dizer aqui, do reino. Então o resto do povo que havia ficado na terra e os que se haviam rendido ao rei de Babilônia e o resto da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou cativos o resto do povo, da multidão. Finalmente, a última leva de cativos para a Babilônia. Mas dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Aqueles mais pobres deixaram alguns. Ademais, os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram esse bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeiras,
as pás, as espevitadeiras, as colheres e todos os utensílios de bronze que se ministrava, como também os braseiros, as bacias, tudo que era de ouro. O capitão da guarda levou tanto ouro quanto prata, as 2 colunas, o mar, as bases que Salomão fizera, tudo isso foi levado para a Babilônia, foi destruído, tirado o seu ouro, exatamente porque agora Deus havia entregue o seu povo, o restante do seu povo, entregue nas mãos do rei da Babilônia. Da cidade tomou um oficial que tinha cargo da agente de guerra e 5 homens dos que viu a face do rei e que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que se achava na terra. Tomando-os, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. Então o rei de Babilônia os feriu e matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. E aí nós temos agora, quanto ao povo que tinha ficado na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar por governador sobre Gedelias, filho de Aicão, filho de Azafão, ouvindo, pois, os chefes das forças, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera Gedelias por governador, vieram ter com Gedelias a Mispá. Aí cita os homens: Ismael, Seraías, Jaazanias e os seus homens. E Gedelias lhe jurou, e ele disse aos seus homens: não temais, servo dos caldeus, ficai na terra e servi. Esses homens vai dizer: olha, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, veio com 10 homens e feriram e mataram a Gedalias, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, tanto pequenos como grandes, e os chefes das forças, levantando-se, foram para o Egito, porque temiam os caldeus. Verso 27. Depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Elvi-Meredoc, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. E aqui vai mostrar: e lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Também lhe fez mudar as vestes da prisão, e comeu da mesa do real todos os dias da sua vida. E quanto à sua descendência, esta lhe foi dada de contínuo pelo rei, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Aqui o que eu acho interessante nesse texto aqui, nesse capítulo longo que nós lemos, é que Deus ele entrega de fato Judá, o reino do sul, na mão da Babilônia, mas mesmo lá na Babilônia, Deus vai usar também de misericórdia para com o seu povo, como nós vemos a história, principalmente quando nós lemos, por exemplo, o livro de Daniel. Então Deus ele usa de misericórdia para o seu povo, e aqui nós vimos um retrato desse benefício. Mas uma das coisas que eu quero chamar a atenção de fato, e que é a proposta da lição, é mostrar exatamente que o que leva Judá ao cativeiro foi exatamente a sua desobediência a Deus. E era necessário que Judá fosse levado ao cativeiro exatamente para que ele fosse curado da sua rebelião, principalmente no tocante ao pecado da idolatria. Então é o que nós veremos aqui na lição. Tudo que acontece, no caso, ao reino de Judá e a sua leva ao cativeiro, havia um propósito divino nesse castigo. Então a lição, o comentário da lição, na introdução, diz o seguinte: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho de Josias,
Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros que foram levados para a Babilônia em 605. Depois de Jeoaquim veio Joaquim, com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou, no caso aí, em 10.000 pessoas presas. E, finalmente, Zedequias, que é o último, o rei entronizado por Nabucodonosor para ficar no lugar de Joaquim, no caso, na terra de Judá. Nessa lição veremos que Zedequias, rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586. Então Zedequias é o último rei aí de Judá, do Reino do Sul. Ele vai se rebelar, ele é aconselhado a se submeter ao rei da Babilônia, mas ele se rebela contra o rei. E finalmente há o último cerco, que é o pior de todos, onde de fato, por cerca de 18 meses, 1 ano e 6 meses, Jerusalém ali é cercada, e é um período de grande miséria, de grande fome, contexto no qual as mães cozinhavam os seus filhos para comerem, porque não tinha mais o que comer. E aí, de forma definitiva, Jerusalém, ela cai, a queda de Jerusalém, e definitivamente nós temos então aí o cativeiro, a última leva, vamos dizer assim, para o cativeiro. Aí o primeiro tópico da lição fala sobre o declínio espiritual de Judá. É sempre interessante nós observar que a queda no sentido físico, no sentido punitivo, como no caso aqui a leva para o cativeiro, ela sempre é precedida por uma queda espiritual. Isso aqui eu quero que você entenda de uma maneira muito clara, que geralmente a nossa queda, de fato, tanto no sentido de assumirmos o abandono da fé ou entrar numa situação de apostasia, isso já é precedido por uma queda que acontece no nosso interior, que acontece no mundo espiritual. E ninguém abandona a fé de um dia para o outro. As pessoas, quando elas chegam a assumir o seu afastamento de Deus publicamente, elas já vêm se afastando interiormente de Deus já há algum tempo. Então, no caso aqui, Judá é levado para o cativeiro, essa sua queda enquanto nação, enquanto reino, é levado exatamente porque, enquanto povo de Deus, porque espiritualmente já havia uma decadência, já havia um declínio espiritual de Judá. E agora a sua queda física era só uma consequência de uma queda espiritual. Então é muito interessante que nós guardemos isso no nosso coração, porque muitas das vezes os nossos dissabores da nossa vida pontual, da nossa vida física, eles são precedidos por uma queda, um esfriamento, um afastamento espiritual de Deus. Bem, primeiro tópico, declínio espiritual de Judá. Primeiro subtópico, as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Os profetas protestavam contra o pecado, contra as injustiças sociais, contra todos os demandos e principalmente contra a idolatria. E isso foi enchendo o cálice da ira de Deus até ao ponto de que não houve mais lugar para arrependimento para o povo de Judá. Subtópico 2. Previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias, lá naquele rei piedoso, e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes que eu apresentei há pouco instante. No tempo desse grande profeta de Jeremias, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa
palavra de Deus. Havia ali os falsos profetas, então havia uma confusão muito grande entre o falso e o verdadeiro, como existe na atualidade. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Então, Jeremias ele abordava em relação aos falsos profetas de uma maneira tão categórica, de uma maneira tão clara, tão peculiar, que as advertências que o profeta Jeremias fazia para a nação, elas servem para o dia de hoje, para nós analisarmos e percebermos que isso também acontece na atualidade. Aí, Jeremias, no capítulo 23, versos 16 e 17, nós temos o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias 23, 16: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam a voz, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis. E a todo o que anda na teimosia do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Aqui eu chamo a tua atenção, porque o que Jeremias está falando aqui para a nação de Judá, para o Reino do Sul, é algo muito atual para os nossos dias. Porque ele está dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam a voz, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Quantos nós vimos aí pessoas ingênuas que andam de um canto para o outro procurando profecias, e aí nós temos aí na mídia, na televisão, na internet, pessoas entregando uma profecia e parece até uma piada. Se tornou algo assim tão vergonhoso, se tornou algo tão escandaloso, tão vexatório, que nós temos agora aí os profetas de plantão que dizem que estão falando da parte de Deus, e aí manda aqueles que são neófitos, manda esses que são infantis na fé: vocês compartilham aí, quando tiver 10 compartilhamentos eu entrego uma profecia, quando tiver mais 10 eu entrego outra profecia. Gente, isso é loucura, isso é um absurdo. Isso é algo que o mínimo de base espiritual dá para discernir que não é assim que funcionam as coisas de Deus. Qual a intenção de alguém dizer que vai entregar uma profecia depois que tiver 20, 30, seja lá o tanto de compartilhamento, levando em conta que esses compartilhamentos ele vai ter certamente algum retorno financeiro, ou no mínimo publicidade, quando à luz da Bíblia, à luz do Evangelho que Cristo pregou, Cristo ele veio para tornar público apenas o nome de Deus, e nem o seu próprio nome ele quis se fazer publicar. E aí nós temos aí agora os profetas da atualidade que querem todos os holofotes, toda a propaganda, todo o marketing das supostas curas, das supostas revelações, supostas profecias que eles entregam. Então tenha muito cuidado, porque o que Jeremias fala aqui, isso é muito atual. Jeremias está dizendo: falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. E aí o verso 17 ele é fantástico, porque o verso 17 diz: dizem esses profetas, falsos profetas, dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor. Por que esses falsos profetas, eles dizem aos que desprezam a palavra do Senhor? A ideia aqui do texto, a ideia principal do texto, é que se alguém despreza a palavra do Senhor, está desprezando o Senhor, está desprezando a verdade, está desprezando o conhecimento. E uma vez que eu desprezo a verdade, que eu estou desprezando o conhecimento,
eu vou estar vulnerável à mentira, ao erro, à voz do engano. Então os falsos profetas vão enganar exatamente aqueles que não estão com a verdade, aqueles que desprezam a verdade. Quantos, por exemplo, na atualidade, não suporta ficar uma meia hora ou uma hora sentando ou sentado num banco para ouvir o ensinamento da palavra de Deus, inclusive e principalmente muitos líderes, que eles querem ensinar os outros, mas nunca querem ser ensinados. Dificilmente você vê um líder se sujeitar a sentar numa classe de escola dominical para aprender do professor. Então é o seguinte, essas pessoas que desprezam a palavra de Deus são exatamente os candidatos a serem enganados pelos falsos profetas. Então você que anda correndo de um estudo bíblico, de uma escola dominical, de um culto de ensinamento, correndo atrás de profecias, correndo atrás de supostas revelações, você é um candidato forte para ser enganado por Satanás. Porque o que Jeremias está falando aqui é exatamente isso. Olha o que ele diz. Dizem continuamente, os falsos profetas dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor. O que diz para eles? Paz tereis, ou seja, vocês terão paz, vocês serão bem-sucedidos. Paz tereis. Então, aqueles que desprezam a palavra de Deus, diz para eles, vocês terão uma vida boa, vocês terão paz. E para aquele que anda na teimosia do seu coração, que quer seguir o seu coração e não a vontade de Deus, eles dizem, não virá nenhum mal sobre vós. Foi exatamente o mal de Jerusalém, o mal dos reis de Jerusalém, daqueles depois de Josias e os que vieram antes dele também, que não deram ouvido à voz do Senhor, e nós temos aqui em destaque o último rei, que é o rei Zedequias. Não ouviu a palavra de Deus, não ouviu a palavra por parte de Jeremias, que deveria submeter-se ao rei da Babilônia, deveria submeter-se ao Senhor, porém eles não deram ouvido. Então aí o recado, a mensagem de Deus por parte de Jeremias, o que eu acho muito interessante. Então Jeremias, ele foi muito taxativo e são profecias peculiares para o nosso dia. E temos então aí a previsão dos acontecimentos que levaria Judá ao exílio. O subtópico 3, motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles que protestaram, Miqueias, por exemplo. Além da idolatria, pecados abomináveis que foram cometidos contra Deus, esses governantes, reis e líderes da nação derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático, sábado, dia que era estabelecido para o descanso, e ainda mataram muito dos profetas. Além de não observar a palavra de Deus, ainda matavam aqueles que eram usados por Deus para os advertir. Isso aqui eu acho algo tão sério, porque dentro desse contexto aqui histórico judaico, os profetas eles eram mortos de fato. Eles eram perseguidos, eram mortos, eram presos. E na atualidade, o que muitos fazem com os profetas que se levantam para de fato falarem da parte de Deus, seja por meio de uma profecia enquanto dom, seja por meio da maior profecia que é a palavra de Deus, através do ensinamento, o que muitos têm feito? Muitos têm matado os profetas. Em determinados lugares, a voz profética já foi calada. E aqui a mensagem aqui de Jeremias e dos demais profetas era dirigida aos líderes das nações.
aos sacerdotes, aqueles que deviam guardar a lei, guardar a religião. E eles simplesmente ignoravam os profetas, e muitos profetas eram mortos, eram presos. E hoje nós sabemos que em muitos lugares, onde existem aqueles que se acham donos, por exemplo, da igreja, os profetas estão sendo mortos. Não mortos fisicamente, o que também não está livre de acontecer, porque nós vivemos num contexto onde alguns se sentem incomodados e ameaçados, que pode até mandar tirar a vida de outro para que eles não sejam expostos. Mas sem ir para algo assim tão absurdo, nós sabemos que em muitos lugares, em muitos meios religiosos que se dizem cristãos, em muitos lugares, muitos homens que se dizem servos de Deus, que se dizem líderes, pastores, etc., eles têm matado os profetas. Matado no sentido de que aquele que fala da parte de Deus não podem de fato trazer uma profecia mesmo da parte de Deus enquanto dom. Tem matado os profetas no sentido de que aqueles que ainda não se venderam, aqueles que procuram conhecer a palavra de Deus e trazer um evangelho puro, uma mensagem pura, eles são colocados na clandestinidade, são colocados à margem. Eles são às vezes ignorados e anulados mesmo na igreja, até que não suportem mais, ou fiquem frustrados dentro da igreja, ou quem sabe até se afastam, se esfriam, ou procuram outro meio e às vezes são jogados de um lado para o outro, porque não se submetem a negociar a fé, negociar o conhecimento que tem de Deus. Então, muitos profetas de Deus na atualidade também, eles estão sendo mortos no seu ministério, enquanto mestre, enquanto ensinador, enquanto usados por Deus com um dom de fato, mas porque são vistos por aqueles que governam, como eram vistos dentro desse contexto pelos reis e os sacerdotes da época, são vistos como ameaça, como alguém que está ameaçando a vida dissoluta de muitos líderes espirituais, de muitos pastores, que não querem ser desmascarados ou não querem ser instruídos, porque a ideia aqui do protesto dos profetas que se levantaram para poder denunciar o pecado não era no sentido de querer destruir a nação, de querer levantar contra a autoridade. Não era isso, essa não era a intenção. Deus os enviava a fim de que houvesse um verdadeiro arrependimento. Eles eram considerados dentro daquele contexto como perturbadores de Israel. Perturbadores. Quantos hoje na atualidade, dentro de algumas igrejas, por exemplo, quantos por defenderem o evangelho puro e por protestarem, não ficarem calados, são vistos como rebeldes, como não submissos a autoridades, como alguém que é desobediente, que tem que ser cortado, que tem que ser extirpado, que tem que ser eliminado, que tem que ser isolado. Isso não é novo. Isso já acontecia lá nesse contexto de Israel, de Judá, com os profetas, Micaías, Jeremias e todos os profetas. E não é diferente na atualidade. Porém, sempre há um preço, há uma consequência a se pagar quando não se ouve a voz de Deus. Judá pagou um preço muito caro. Israel, a tribo do norte, pagou um preço muito caro. E aqueles que na atualidade, aqueles líderes, igrejas que extinguiram a profecia, extinguiram a voz de Deus, que têm perseguido aqueles que verdadeiramente ainda têm o temor de Deus e querem trazer um verdadeiro ensinamento para a igreja, esses têm pagado e hão de pagar um preço muito caro. E o que aparentemente pode se apresentar como um movimento espiritual, como uma igreja forte, em pouco tempo mostrará a sua verdadeira firmeza, mostrará a sua verdadeira identidade. Porque, de fato, o que prepara um cristão
para ser fiel até a morte é exatamente uma experiência com Deus através da sua palavra. Bem, voltando aqui para concluir esse primeiro tópico, o terceiro subtópico, motivos que levaram Judá ao cativeiro. A situação de Judá é uma triste realidade para o povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos o segundo tópico da lição, a obstinação de Zedequias e a sua queda. O rei obstinado, que não quis ouvir, se dobrar a cerviz. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta Jeremias. Jeremias fala, mas ele resolveu não dar ouvido à voz do profeta Jeremias, ou seja, ele quis agir segundo a sua própria vontade diante daquilo que Jeremias estava trazendo. Ele não deu ouvido, como está aí em Jeremias 38, aí no capítulo 14 ao 28, que vai retratar exatamente essa situação de Zedequias em relação ao que Jeremias havia lhe dito. Infelizmente, ele pagou caro por isso. Aqui no verso 14, por exemplo, então mandou o rei Zedequias e fez vir à presença Jeremias o profeta, a terceira entrada do templo do Senhor, e disse o rei a Jeremias: vou perguntar-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, acaso não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? E aqui é uma afirmativa. Deus já conhecia o coração de Zedequias. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: viva o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão desses homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias, ao conselho de Jeremias da parte de Deus: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, será poupada a tua vida, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da sua mão. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus, alguns judeus que haviam já se entregue aos caldeus, que seja entregue na mão dele, desses judeus, e escarneçam de mim. Jeremias, porém, lhe disse que o conselho de Deus era que ele se entregasse aos caldeus, se entregasse ao rei da Babilônia. Jeremias, porém, lhe disse: não te entregarão, ouve, peço-te a voz do Senhor. Jeremias está insistindo: ouve, eu peço-te, ouve a voz do Senhor, conforme o que eu te falo, e bem te irá, e por passear a tua vida. Mas se tu recusares sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor: eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão, essas mulheres serão entregues na mão dos príncipes, a outros homens. E elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. E agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados para fora aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão, mas pela mão do rei da Babilônia serás preso,
e essa cidade será queimada a fogo. Essa era a profecia de Jeremias, o conselho a Zedequias. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras, e não morrerás. Sei que ninguém sabe que tu falou isso. Se você ficar quieto, tu não morrerás. Se os príncipes ouvirem que falei contigo, e vierem ter contigo e te disserem: declara-nos agora o que te disseste o rei, e o que o rei te disse. Declara-nos o que disseste ao rei, o que tu disseste ao rei, o que o rei te disse. Não nulo encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás, era a ordem do rei Zedequias a Jeremias: eu lancei minha súplica diante do rei, que não me fizeste tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Então vieram todos os príncipes a Jeremias e o interrogaram, e ele lhes respondeu conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Assim cessaram de falar com ele, pois a coisa não foi percebida. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Exatamente porque o rei não ouviu a voz de Deus, infelizmente. Então nós temos aqui a teimosia de Zedequias. Ele resolveu não dar ouvido à voz do profeta Isaías. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como um homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu todas as palavras do Senhor. Subtópico 2. Surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu a Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. A prepotência, a arrogância, o desvio de Deus, a sua religiosidade os cegaram, que eles nem imaginavam que poderia ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. E o terceiro tópico da lição: Jerusalém é cercada e levada cativa. Aqui vem realmente uma história muito triste de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Primeiro subtópico: a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios e dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e importante cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar e nem sair da cidade de Jerusalém, ali cercada. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos, animais eram abatidos e oferecidos como alimentos, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Exatamente por quê? Por causa do orgulho de Zedequias, porque o homem havia insistido em não ouvir a voz de Deus. E aí esse segundo subtópico, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza, mostra uma das piores situações da história de Israel. Algo assim que é difícil até de acreditar que uma nação chegue a um nível de miséria, de penúria, como chegou esta nação. E olha que era a nação, que era o povo de Deus. Aí isso me faz refletir como Deus é justo. Como Deus é justo.
Porque a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Era o povo de Deus, sim, mas havia de forma deliberada se rebelado contra Deus, no uso da sua liberdade, e agora eles tinham que ser responsabilizados pelos seus atos. E nós devemos ter muito cuidado, porque não é pelo fato de sermos igreja de Cristo, de vivermos agora debaixo da graça, que a graça é um passaporte para nós pecarmos, porque isso de fato nos levará à desgraça espiritual. Então não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Ah, mas Deus foi malvado, Deus não amou o seu povo. Pelo contrário, o amor de Deus, ele não anula a sua justiça. A justiça de Deus também é uma prova de amor. E nós temos aqui exatamente que a justiça de Deus, ela não pode anular o seu amor, e o seu amor não pode anular a sua justiça. Nós vemos aqui então que a glória de Israel se foi por causa do seu distanciamento de Deus. O mesmo pode acontecer comigo, com você, com um grupo religioso, quando ele confia nas suas próprias forças, na sua própria religiosidade, e acaba perdendo a glória de Deus na sua vida, na vida do grupo. Foi exatamente o que aconteceu com Judá. Então aí esse cenário que iremos apresentar aqui agora é algo macabro, é algo quase que inacreditável, mas que de fato aconteceu. Bem, então, subtópico 2, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riquezas de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam a esperança, e as virgens ficavam assentadas sem força à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-las. Aí, Lamentação de Jeremias, nós vamos analisar esse texto, que eu acho algo assim que deve nos incomodar. Aí, Lamentações capítulo 4, vamos ver aqui alguns versos para nossa reflexão do estado em que ficou o povo que se rebelou contra Deus. O primeiro verso do capítulo 4 diz o seguinte: como se escureceu, aí Jeremias lamentando a situação em que Judá agora se encontrava. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puríssimo, ou seja, a glória de Jerusalém. O ouro aqui fala da glória de Jerusalém. Como estão espalhadas as pedras do santuário, pelas esquinas de todas as ruas, o grande templo, templo de Salomão, que agora foi destruído. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis ao ouro puro, como são agora reputados por vasos de barro, antes comparado a ouro, agora reputados a vasos de barro que podem se quebrar facilmente, obra das mãos de oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha de meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. Ou seja, os chacais têm alimento para dar aos seus filhos, mas o meu povo tornou-se cruel como um avestruz no deserto. Tratamento que dá aos seus filhos, assim se tornou o meu povo. A língua do que mama, em relação às crianças, fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Que fala das crianças que mamam, que a língua se apega ao paladar porque o leite das mães secaram, não há mais leite. Dos meninos que pedem pão, mas que não tem mais nada, ninguém atende porque não tem mais alimento.
Verso 5, os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Aqueles nobres, aqueles que comiam iguaria delicada, agora estão morrendo de fome nas ruas. Os que se criavam em escarlata, em roupas finas, vermelho pomposo, agora o que eles fazem? Abraços monturos, lugar de lixo, imundícia. Verso 6, pois maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Sodoma, uma cidade idólatra, pecaminosa, perdia agora para ajudar em termos de pecado. Que o profeta diz que a iniquidade de Jerusalém é maior do que o pecado de Sodoma, a qual Sodoma foi subvertida como no momento, sem que mão alguma lhe tocasse, o castigo de Deus, quando veio sobre Sodoma e Gomorra. Os seus nobres, falando aí de Jerusalém, os seus nobres eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos do que o corpo, éramos mais ruivos de corpo do que o coral. A sua formosura era como um safira, mostrando aqui a pureza, o glamour dos nobres de Jerusalém. Verso 8, mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume. Eles não são reconhecidos nas ruas. Ninguém reconhece mais que aqueles que ali estão nas ruas, como um mendigo que um dia foram nobres. A sua pele se lhes pegou aos ossos, a fome. Secou-se, tornou-se como uma vara, como um pau. Aqui, gente, eu acho interessante porque mostra aqui esses nobres que se afastaram de Deus e que agora são irreconhecíveis pela miséria e pela fome. E quantas das vezes nós percebemos pessoas que no passado viviam na presença de Deus, tinham a sua família, eram nobres, porque temiam a Deus, viviam diante de Deus. Outros até mesmo que não eram cristãos, mas quem sabe tinham a sua dignidade. Mas o pecado afasta o homem de Deus. Se tratando em termos seculares, quantos tinham uma vida boa ao lado da sua família, era respeitado na sociedade, mas se entregou ao pecado, à prostituição, às drogas, e hoje é irreconhecível, vivendo nas ruas, ou vivendo como um mendigo. E em termos espirituais, em se tratando da igreja, quantos um dia não estiverem em nosso meio, que eram pessoas honradas, pessoas com dignidade, que até ocupava os melhores lugares dentro do meio eclesiástico, usava do púlpito para pregar, para falar, para ensinar, para exortar, mas deixaram a vaidade entrar no seu coração, decaíram da fé e hoje são irreconhecíveis. Nada faz lembrar aquela pessoa que ela foi num tempo antes, quando vivia diante de Deus. Era o que acontecia com os nobres de Judá. Eles eram irreconhecíveis na rua. E aqui eu trago essa mensagem para você hoje, na atualidade. Tenha muito cuidado. Valorize a tua comunhão com Deus. Você tem o privilégio de estar diante de Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus, prestar um serviço para Deus. O Senhor tem te cercado de bênçãos, principalmente no mundo espiritual. Talvez você não tenha bens materiais, mas você tem um bem maior, que é a comunhão com Deus. Não despreze o dom de Deus que há em ti. Não despreze a tua comunhão, o teu relacionamento com Deus. Porque só aqueles que perderam a graça de Deus, que decaíram da graça, e que hoje estão na sarjeta do pecado, que são irreconhecíveis, que nada faz lembrar as pessoas que eram antes,
Só esse sabe o quanto duro é afastar-se de Deus. O quão difícil é perderem a graça de Deus. Jerusalém teve tempo suficiente para se arrepender, porém se rebelaram contra Deus. Está numa situação agora que o texto descreve aqui que os seus nobres, que eram alvos como a neve, fazendo essa metáfora aqui de pureza, brancos como leite, que eram pessoas como que se vestiam de joias, de safira, agora se escureceram, perderam o brilho. Isso fala também do brilho espiritual. Perderam a dignidade, e diz que eles são agora, não são reconhecidos nas ruas. Tornou-se como um pau, como um graveto, a pele se apegando aos ossos. Era a situação em que estavam agora os nobres de Jerusalém, de Judá, porque haviam desprezado a voz de Deus. Aí o verso 9 diz o seguinte: os mortos à espada eram mais ditosos do que os mortos à fome. Ou seja, aqueles que morreram à espada em guerras eram mais privilegiados do que agora esses agora de Israel, de Judá, de Jerusalém, que estavam morrendo por causa da fome. Pois esses esgotavam como um transpassado por falta dos frutos do campo. Esses iam se definhando como se houvesse traspassado, porém morrendo aos poucos, não em poucos minutos como aqueles que eram traspassados à espada. Eles iam morrendo aos poucos por falta do fruto do campo, ou seja, por falta de alimento, por causa da fome. As mãos das mulheres compassivas, olha que triste esse retrato que foi uma realidade. As mãos das mulheres compassivas cozeram os próprios filhos. Dá para você imaginar no que o texto está dizendo? Aqui fala de mulheres compassivas, mulheres que tinham compaixão, falando mais especificamente, mães. Qual mãe? O verdadeiro sentido de ser mãe, que não tem compaixão do seu filho. Mas o texto está dizendo que as mãos das mulheres compassivas, das mães, elas agora cozeram os próprios filhos para se alimentarem. Elas cozeram os filhos para se alimentar, e lhes servia de alimento na destruição da filha do meu povo. Tem um texto da Bíblia, um diálogo entre as mulheres, há um contexto que retrata isso, ou a história que retrata isso, que as mães combinavam entre si: olha, hoje eu cozinho meu filho, a gente come o nosso filho cozido hoje, e amanhã você cozinha o teu filho para nós comermos. Pode parecer uma história de um filme, mas isso foi algo que aconteceu na nação, que era a nação, povo de Deus, por eles terem se afastado de Deus. Mas é porque Deus é ruim? É porque Deus é punitivo? É porque Deus não ama o seu povo? Não. É simplesmente o que a Bíblia deixa muito bem claro, que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Os homens se afastaram de Deus, pecaram, deram brecha para os inimigos vieram e oprimiram o povo, e Deus permitiu isso. E o povo agora está vivendo nessa situação, a ponto de uma mãe ter que cozer o seu filho para servir de alimento. E pelo contexto, até quando pôde, até o ponto que eles não puderam, não tinha mais alimento, mas nem os próprios filhos, quem sabe, para serem cozidos, e eles tiveram que de fato se entregarem à cidade, ser totalmente
dominada. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira, acendeu um fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, bem como nenhum dos moradores do mundo, que adversário ou inimigo pudesse entrar pelas portas de Jerusalém. Eram fortificadas. Ninguém acreditava nessa possibilidade. Talvez seja por isso que os reis, os sacerdotes recusavam as profecias, porque se esquivavam na sua própria força. Não, nós somos indestrutíveis. Não precisamos nem mais de Deus. E quantos têm agido assim na atualidade? Ah não, já me tornei tão autossuficiente. Eu já adquiri tanto conhecimento de Deus, da palavra, conhecimento secular, intelectual, filosófico, teológico. Eu já tenho uma posição financeira, econômica, política, social, já tão consolidada que eu não preciso mais nem de Deus. Não diz com palavra, mas diz com atitude. Eu não dependo mais nem de Deus, negócio de oração, de consagração, de congregar, de sujeitar a pastor, de cooperar na obra, de estar indo à igreja, ouvindo horas e horas. Eu não preciso mais nem disso. Eu sou indestrutível. Eu já atingi um grau que eu sou inviolável, eu sou intocável. Lé do engano. Jerusalém se achava desse jeito. Os próprios reis das terras que cercavam Jerusalém jamais imaginavam que o inimigo pudesse entrar nas suas portas. Mas a fortaleza de Jerusalém era Deus. E uma vez que eles se afastaram de Deus, eles perderam o seu real protetor. Então tenha muito cuidado. Você que tem entrado pelo caminho da prepotência, da arrogância, achando até que a igreja é tua, que o povo é teu, que você faz e desfaz, que tua palavra é uma ordem, que a tua palavra está acima da palavra de Deus, você não se deixa admoestar, tenha muito cuidado. Jerusalém caiu. Isso por causa dos pecados dos seus profetas, falsos profetas, e das iniquidades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela sangue dos justos. Vagueiam agora como um cego pelas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que não se lhes pode tocar nas roupas. Desviai-vos, imundo, gritai-lhes, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e andaram vagueando, diziam entre as nações, nunca mais morarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não respeitaram as pessoas dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Aí mostra o estado de descrédito que a filha de Sião havia sido entregue. Aí o verso 20 diz, o fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, o fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor foi preso nas covas deles. O mesmo de quem dizíamos, debaixo da sua sombra, viveremos entre as nações. Regozija-te, alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice te passará a ti também, embeber-te-ás e te descobrirás. Já se cumpriu o castigo da tua iniquidade, ó filha de Sião. Ele nunca mais se levantará, ele nunca mais te levará para o cativeiro. Já tinham levado para que ele fosse curado, para que a filha de Sião fosse curada e não precisasse depois ser levada ao cativeiro, para que voltasse de lá curada. Então olha o que o texto diz, já se cumpriu o castigo da tua iniquidade, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro, ele visitará a tua iniquidade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Então essa é a situação que Jeremias lamenta, em que se encontrava Jerusalém, se encontrava a filha de Sião, o povo de Deus. E o último subtópico, a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta revela ou desvela
toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e também da sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Deus é misericordioso, Ele é fiel. Portanto, assim como Jerusalém, assim como Jeremias, mudou a sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós vemos aqui que Jeremias, mesmo diante da situação em que o povo se encontrava e que o levou para o cativeiro, Jeremias também trazia uma palavra de esperança, de encorajamento para que o povo ele se voltasse para Deus. Quando ele diz, por exemplo, no capítulo de Lamentações, no capítulo 3, versos 22 e 23, a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então Deus ele é fiel para com o seu pacto. Ele entregou o seu povo para o cativeiro, mas ele também de lá resgatou o seu povo. Porém, quando o seu povo aprendeu a depender de Deus, quando o seu povo reconheceu a sua iniquidade, e quando Jerusalém, ou quando Israel, melhor dizendo, ele volta para a sua terra, Israel agora já não são mais dois povos, mas é apenas um povo que tem voltado, está voltando, e a figueira está florescendo, porque o Senhor é fiel para cumprir com as suas promessas. Porém, por amor, Ele permite que nós entremos em situações difíceis, que nós, se possível, possamos ir ao cativeiro, para que nós sejamos curados da rebeldia, para que nós sejamos curados daquilo que nos afasta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, a conclusão da lição: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim, novas são a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter aprendido aqui com o cativeiro de Judá, aprendido a como nos comportar diante de Deus e a dependermos inteiramente de Deus. E não deixar que o orgulho, que a vaidade, que a autoconfiança venha nos fazer a comportar como se nós não precisássemos de Deus. Porque sem Deus nada somos. Como o próprio Cristo o disse: sem mim nada podeis fazer. Que Deus os abençoe de uma maneira poderosa. Que Deus abençoe a tua família, a tua saúde, a tua casa. E que nós possamos permanecer na dependência de Deus. Um grande abraço. Orei por nós, em nome de Jesus. Amém.